Oi, pessoal, tudo bem? Eu sou a professora Luciana Medeiros e você que está aqui no meu canal do YouTube, nós vamos hoje fazer uma revisão sobre o regime jurídico administrativo, princípios, aqui na disciplina de Direito Administrativo, voltado para o TRT. Neste momento, nós estamos com foco total, pré-edital, TRT Rio Grande do Sul. E nós vamos começar uma turma exclusiva à noite para o TRT Rio Grande do Sul, no próximo dia 7 de maio. Essa turma vai acontecer às segundas à noite, quintas à noite e sábados. Então, se você quer saber mais, passe o WhatsApp para o 71-99367-3034, ou então acesse a nossa plataforma estudosdirigidos.com.br. Tranquilos? Então, pega aí o material que deve estar disponível aí no seu link, pegue seu material e nós vamos fazer aqui as nossas questões. Nessa apostila, você tem 40 questões, são todas que já caíram em TRT. Fechou? O regime jurídico administrativo é informado por regras e princípios. Estes que estão previstos no ordenamento jurídico de forma expressa ou implícita. Você já sabe, o expresso está lá no 37, o implícito, autotutela, tutela, continuidade de serviços públicos, enfim, né? Supremacia do interesse público e disponibilidade de bens e de interesses públicos. Tem-se como implícito o princípio da moralidade. Moralidade é implícito? Legalidade, impessoalidade e moralidade. Moralidade é explícito, não é a letra A. Letra B, autotutela. Bom, autotutela sim, autotutela. Segundo o qual a administração pode revogar seus atos e contratos administrativos eivados de vício de legalidade. Estava até bom. Só que a revogação não é por vício de legalidade, é por conveniência e oportunidade. Então, não é a letra B. Estava até bom, até ele dizer que era por vício de legalidade. Errado, letra B. Letra C, a supremacia do interesse público que autoriza a derrogação da norma legal para atendimento de interesse da administração pública em detrimento aqui, em prejuízo de interesses privados. Tudo bem que a gente tem a supremacia do interesse público, a gente tem a supremacia do interesse público, mas não é a supremacia do interesse público sobre o privado, não é para prejudicar o privado. Aqui é em detrimento de interesses privados. Detrimento aqui é prejuízo, não pode ser a letra C. Letra D, eficiência. Eficiência é princípio explícito. A questão que é um princípio implícito. Então, não é a letra D. Só sobrou a letra E. Esse é o perigo, porque se estiver errado, ou se você tiver alguma dúvida, aí você vai ficar conversando com a prova no dia da prova, e aí você pode escorregar. Mas vamos ver a letra E. Indisponibilidade do interesse público, com base no qual não é dado à administração pública transigir, acordar, fazer acordo sobre seus interesses, porque nós temos a indisponibilidade de interesses públicos, indisponibilidade de bens e interesses públicos, salvo se houver uma previsão legal. Se houver uma previsão legal, a lei pode tudo. Então, letra E. Indisponibilidade de bens e interesses públicos, com base no qual a administração não pode transigir, acordar, transigir sobre seus interesses, a não ser que tenha alguma exceção prevista em lei. Resposta certa, letra E. No TRT Amazonas, 11ª região, Amazonas e Roraima, em 2024, fevereiro de 2024. Observe, considere analista da área administrativa contabilidade. Considere os seguintes princípios e descrições. Princípios. Número 1, indisponibilidade de interesse público. 2, supremacia de interesse público. 3, continuidade do serviço público. Continuidade do serviço público. Então, ele está me dizendo aqui, ele me diz aqui dois, não é? Três princípios, né? 3 princípios, está aqui. E ele me diz o seguinte, e as descrições? 1, envolve a possibilidade, nos termos da lei, de constituir com terceiros obrigações mediante atos unilaterais. 2, importa que o próprio órgão que representa os interesses não os titula, cabendo-lhe apenas a curadoria segundo a intenção da lei. E 3, ele diz, consagra a ideia de que a administração pública é fruto da submissão do Estado à lei e somente conforme ela pode ser exercida. Representa a associação entre princípios e descrições. Princípios e descrições. Ele diz aqui, a indisponibilidade de bens. A indisponibilidade de bens. Bom, a indisponibilidade de bens aqui está em quê? Envolve a possibilidade, nos termos da lei, de constituir com terceiros
obrigações mediante atos unilaterais, não. Importa que o próprio órgão que representa os interesses não os titula em disponibilidade de interesse público. Importa que o órgão que representa os interesses não os titula, cabendo-lhe apenas a curadoria segundo a intenção da lei. Não é a sua intenção, é a intenção da lei. A indisponibilidade de bens e interesses públicos. Não é você, o interesse não é seu. O interesse é do bem público, é do serviço público. Então, 2, ele aqui, ele se relaciona, esse um em Romanos se relaciona com o 2, o número 2, o número 2, 1 com 2. Então, só poderia ser a letra B, né? Mas vamos ver o item 2. Vamos ver o item 2. O item 2 diz supremacia do interesse público. Supremacia do interesse público. Envolve a possibilidade, nos termos da lei, de constituir com terceiros obrigações mediante ato unilateral. O que é o ato administrativo? Toda manifestação de vontade unilateral da administração pública que, agindo nesta qualidade, tenha por fim imediato adquirir, resguardar, transferir, modificar, impor obrigações, declarar direitos a si mesma, aos administrados. Eli Lopes Meireles, o conceito clássico de ato administrativo. Então, essa supremacia de interesse público, essa supremacia do interesse público é exatamente essa possibilidade nos termos da lei, porque eu não posso exagerar, eu não posso sair do limite da lei, porque senão eu estaria agindo com excesso de poder, mas dentro do que a lei me diz, constituir com terceiros obrigações mediante atos o quê? Unilaterais, de vontade da administração pública. Logo, resposta certa, letra B. Achei uma questão de um nível de complexidade interessante para quem está fazendo a área de contabilidade, uma pessoa que não teve aí, né, tanto conhecimento em direito. Questão de número 3, TRT das terras alencarinas. Além dos princípios expressos na Constituição Federal, a administração pública também tem sua atuação informada pelos chamados princípios implícitos. Que esse princípio implícito, você não pode ir para a prova sem 2 deles. Quais são eles, Luciana? A supremacia do interesse público e a indisponibilidade de bens e interesses públicos. Esses são basilares, o que não significa dizer que os outros também não sejam importantes. Mas esses 2 é o mínimo, é o que vai dar o norte da administração pública. Então, se você não consegue, né, entender a supremacia do interesse público e a indisponibilidade de bens e interesses públicos, você não vai entender muita coisa de direito administrativo. Você já tem que sair de direito administrativo já com essa ordem aí, tá bom? Então, veja, então, os chamados princípios implícitos que se expressam em normas infraconstitucionais e se prestam a orientar interpretações e decisões administrativas, tais como o princípio da... Aí, ó, não lhe disse nada. Não lhe disse nada. Está querendo falar de princípio, expresso, implícito, etc. Então, além desses expressos, tem os implícitos. Vamos lá. Você já não poderia marcar a eficiência, você não poderia marcar, né? Porque eficiência é princípio expresso, né? Não é implícito. Vamos ver a letra A. Segurança jurídica. Olha, segurança jurídica está na moda. Veja, foi o TRT da 7ª região, 2024. Depois do Ceará, nós tivemos Sergipe, em dezembro, Ceará foi em setembro, depois tivemos Sergipe em dezembro, depois janeiro, fevereiro, tivemos Pernambuco, depois Campinas, FCC, tá? Pernambuco, Campinas, Rio de Janeiro e São Paulo. Vieram 4 depois dele. 4. Segurança jurídica, 4 pela FCC. Segurança jurídica é um princípio que está na moda. Ele está sempre ali, ele não vai, ó, ele está sempre ali nas provas. Vamos ver aqui, segurança jurídica, que passou a constar de normas infraconstitucionais, inclusive a LINDB, a Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, com vistas a preservar o máximo possível as situações apreciadas e os atos praticados. É o que está na LINDB. Inclusive, a gente já estudou que a gente não pode, com base em interpretação posterior, modificar o ato que já foi o quê? Completamente realizado na conformidade da égide do ordenamento jurídico que estava naquele momento. Em nome do quê? Da segurança jurídica. Aliás, a segurança jurídica, ela é tão importante, aliás, a segurança
amplo senso. Ela é tão importante, que além de ser um direito fundamental que está no artigo 5º da nossa Constituição, ela também é um direito social. Artigo 5º. Todos são iguais perante a lei, garantindo-se aos brasileiros e estrangeiros residentes do país o direito à vida, liberdade, igualdade, segurança e propriedade. Quando ela chega no artigo 6º, quando a gente vai dar uma lida no artigo 6º da Constituição, a gente vai ver. São direitos sociais: educação, saúde, trabalho, moradia, lazer, segurança. Segurança. E esta segurança é a segurança jurídica. Nós estamos falando da segurança jurídica. Se você estuda para concurso, você tem que ter mente de concursando, porque concurseiro não passa, eu já lhe disse. Ou você toma isso como sua profissão temporária, ou você não vai ficar estudando 10, 15, 20, 30 anos e não vai sair do ciclo. Por quê? Porque se você está estudando para um concurso público, você tem que entender que você é um Estado democrático de direito, artigo 1º da Constituição. E essa expressão de direito, eu já falei com todos nós aqui, essa expressão ela vem como sinônimo de lei, no artigo 1º da nossa Constituição. Então, isso é a segurança jurídica. Nós nos abraçamos em nossas leis, isso é o que nos dá a segurança enquanto administrados, jurisdicionados, a segurança que nós esperamos do Estado. A lei, ela é o limitador dos desmandos eventuais do Estado. É a lei. Muito bem, resposta certa só pode ser a letra A. Segurança jurídica, que passou a constar das normas infraconstitucionais, inclusive da LINDB, com vistas a preservar o máximo possível as situações apreciadas e os atos já praticados. Fechou? Beleza? Tranquilos até aqui? Tranquilos? Vamos ver a letra B, motivação obrigatória em todos os atos vinculados e discricionários, inclusive com vistas a dar efetividade a outro princípio implícito, o princípio da transparência. E nós temos atos discricionários, que aí a gente vai trazer a discussão para a teoria dos motivos determinantes. Se você está diante de um ato discricionário, a princípio você não precisa motivá-lo. Por quê? Porque parte da conveniência é a oportunidade do administrador. Porém, se você motivá-lo, este ato deixa de ser discricionário e vai passar a ser o quê? Vinculado. Em nome do quê? Da teoria dos motivos determinantes. Fechou? Tranquilos até aqui? Tranquilos? Muito bem, muito bem. Letra C não poderia ser, né? Eficiência. Letra D, supremacia do interesse público, que permanece prevalecendo sobre os demais. Olha, não tem hierarquia entre princípios. Princípio é princípio. Princípio é princípio. Não existe hierarquia. Prevalecendo sobre os demais princípios e sempre há um embate. Não tem embate. Tem o seguinte, no momento em que o administrador, no momento em que esse operador, esse aplicador da lei, né? No momento que essa pessoa ele vai observar aquele caso concreto, ele vai sopesar as situações e saber, naquele momento, e ter a ideia de, naquele momento, qual princípio pode justificar aquela situação fática que foi colocado à sua disposição, para a sua demanda. Foi demandado a você, colocado a você. Então, letra D, você jamais poderia marcar. Tá? Ou letra E, você jamais poderia marcar. Muito bem. Vamos ver aqui. Questão de número 4, também lá nas terras alencarinas. A administração pública rege-se, na sua atuação, por regras e princípios. O princípio da proporcionalidade, motivação e segurança jurídica estão expressamente previstos na. Aí, meu irmão, minha irmã e todos os que estão aqui. Aí é você ter estudado o quê? A Lei 9784. Lembra, nós já estudamos, quem está comigo, né, estudando para o TRT Rio Grande do Sul, a gente já estudou a 9784 2 vezes. Uma durante as manhãs, não é? E, salvo engano, se eu não estou muito bem enganada, se eu não estou enganada, no presencial em Porto Alegre, na semana, tem o quê? Uns 15 dias que a gente estava lá na bela cidade lá de Porto Alegre.
Não foi? Então, eu acho que nós estudamos. Eu acho que nós estudamos. E eu falei 1000 vezes, e eu estou falando para você que está comigo de manhã. Eu lhe disse, esses princípios, a 9784, ela é simples. Ela não é, não. Todo mundo estuda improbidade, todo mundo estuda licitação, e chega na hora da 9784, deixa para lá. E é uma questão que é sorrateira. Sorrateira. Ela é sorrateira. A resposta é o processo administrativo 9784. Luciana, como é que eu iria saber isso? Só decorando. E eu disse para você, eu falei para você, esses princípios da 9784 são princípios que a gente precisa decorar. Olha a questão aí. Ah, mas é analista administrativo da área administrativa. Não interessa. Não importa. Não importa. Se você falar isso comigo, ainda mais se for você que for do nosso grupo, do meu não, que eu não tenho grupo, graças a Deus, amém. Mas do nosso grupo, se você me diz um negócio desse, eu mato você. Eu vou dizer, meu Deus, eu acordo todo dia, às 4 da manhã, às 4, tudo escuro. E a pessoa vem, olha para minha cara para me dizer um negócio desse. É para matar. Venha, vamos embora. Questão de número 5. Questão decoreba. A 4 é decoreba. Não tenho o que explicar. Decoreba. Muito bem. A exigência de que, questão número 5, a exigência de que a atividade administrativa seja pautada não só pela lei. Acabou. Eu não vou ler o resto. Luciana, lê o resto. Eu não vou ler o resto, não. Luciana, por que você não vai ler o resto? Pelo motivo simples. Quando nós estudamos legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, quando chega na moralidade, o que é que eu digo? A mesma coisa há mais de quase 30 anos. Quase 30 anos, a mesma coisa. Eu falando a mesma coisa o tempo todo. O que é que eu falo? Moralidade. Além de fazer o que está na lei, além de fazer o que está na lei, o administrador tem que ser o quê? Honesto, probo, ético, pois nem tudo que é legal é moral, ele, Lopes Meirelles. Ah, mas a FCC usa a de Pietro. Eu não estou dizendo que não usa. Eu não estou discutindo quem usa o quê. Eu estou discutindo bolinha azul. Bolinhas é o que eu estou discutindo, entendeu? Então, que a atividade administrativa seja pautada não só pela lei, a resposta vai ser moralidade. Mas pela boa-fé, nem precisa ler o resto, pela boa-fé, lealdade, probidade, representa o princípio da moralidade, letra D. Quando eu digo que a gente já sabe o que vai cair, é porque a gente já sabe. Sabe o que falta? Confiança. Confiança. Ah, Luciana, você pensa que eu sou assim na minha intimidade? Eu sou assim quando estou dando aula. Mas eu sei que falta é confiança. Porque o que eu sinto também você sente. Todo mundo sente a mesma coisa. Todo mundo sente a mesma coisa. Resposta certa, letra D. D de moralidade. Questão 6. Trata-se de princípio da administração pública expressamente técnico administrativa e administrativa. Ah, Luciana, não vou fazer para técnico, não. Vai, você vai. Você vai. Não, não vai. Vai, você vai. E ponto. E vai, vamos vai. Acabou. Beleza. Veja. 11ª. São princípios da administração pública expressamente previstos. Os expressos. Essa questão não cai mais, não. Supremacia do interesse público é implícito, proporcionalidade, igualdade, motivação, economicidade, probidade administrativa, eficácia, eficiência, moralidade são princípios expressos. Resposta certa, letra E, 2024. Eu não vou fazer para técnico, não faça? Então não faça. Você não quer fazer, não faça. Vou fazer, não faça. Rondônia e Acre, 2024. Considere a seguinte situação hipotética. O prefeito de determinado município, eu adoro, olhe, é impessoalidade. Não é não, Luciana, é. Não é não, as questões são as mesmas. A doutrina do direito administrativo é a mesma. A doutrina. O que mudou foi um tal aí, pessoal. A doutrina é a mesma. A dificuldade agora é a lei. Mas a doutrina é a mesma. Se está falando de um prefeito, veja, o prefeito de determinado município, candidato à reeleição, permitiu, durante o último mês, período de campanha eleitoral, que fossem publicadas algumas notícias
de obras públicas realizadas na sua gestão no sítio da plataforma com menção expressa a seu nome. Pode? Pode? De quem é o ato? O ato é da administração, é do órgão. O ato pertence à administração. Então, não tem o nome dele. O nome não pode constar nomes, símbolos que façam a autopromoção. A situação narrada violou o quê? A impessoalidade. Mas, Luciana, e se tivesse moralidade? Olhe para mim. A moralidade está em tudo. Como é, Luciana? A moralidade está em tudo. Tudo. A moralidade é o grande círculo. Ela circula a legalidade. Cara, ela circula a legalidade. Não basta fazer o que está na lei, tem que ser ético, probo, honesto. Então, a moralidade ela está em tudo. Se tivesse moralidade aqui, você tinha que marcar a impessoalidade. Ah, mas e se tivesse moralidade, ele colocasse na resposta de moralidade, a gente ia tentar anular a questão. Ah, mas a FCC não anula a questão. Segura na mão de Deus. Segure na mão de Deus, meu querido, e vá fazer sua prova. E vá fazer sua prova. É impessoalidade. Nome é impessoalidade. Você está dizendo que não violou a moralidade, Luciana? Eu não disse isso. Eu não disse isso. Tudo viola a moralidade. Tudo, tudo. Mas aqui você tem uma coisa específica. Nome, autopromoção, impessoalidade. Impessoalidade. Fechou? Então, 7, impessoalidade. 8. Com relação aos princípios da administração pública, letra A. O rol dos princípios da administração pública, elencados na Constituição Federal, ele é exaustivo? Ele é exaustivo, Luciana? Taxativo? Números clausos? Não. Porque diz, artigo 37, a administração pública, direta ou indireta, de qualquer dos poderes da União, dos Estados, Distrito Federal e Município, obedecerá, entre outros, aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, eficiência e aos outros. E aí vem vários no 37. Então, não é exaustivo. Os poderes legislativo e judiciário não estão sujeitos aos princípios da administração. Lógico que eles estão. Você perceba, principalmente a galera que está no grupo, você percebe quantas vezes a Carlos Chagas nos impõe lembrar que todos os três poderes, em todos os três poderes, existe a função administrativa? Quantas questões nós já fizemos? Quantas nós já fizemos? Em que a Carlos Chagas pede essa ideia de que existe, sim, função administrativa nos outros poderes que não seja um poder executivo? Porque os outros dois têm como função atípica o quê? A administrativa e as outras funções também. Mas a administrativa está em tudo, a função administrativa. Então, me dizer que o Poder Legislativo e Judiciário não está sujeito aos princípios da administração, errado. Letra C. O princípio da eficiência, eficiência. Olhe para mim, eficiência. Uma questão de 2022, no Espírito Santo, nas terras capixabas. A eficiência é a mesma coisa desde 88. Aliás, desde 98, porque a eficiência é de 98. A eficiência não está no rol original do artigo 37 da nossa Constituição. Quando a Constituição ela é promulgada em 5 de outubro de 1988, o que é que acontece? Tinha lá legalidade, impessoalidade, moralidade e publicidade. Não tinha a eficiência. A eficiência vem com a emenda constitucional número 19 de 98, 10 anos depois, e impõe que a administração proporcione resultados positivos ao administrado. É fazer o mais em menos tempo, é fazer o melhor gastando menos. Eficiência. A eficiência não constava da redação original da Constituição Federal, sendo posteriormente incluído por meio de uma emenda, quase 10 anos após a sua promulgação. Que emenda foi essa, Luciana? A 19 de 1998, a conhecida como Reforma
administrativa. Resposta certa, a letra C. Questão de número 9. Os atos da administração devem... Por que você não faz as outras questões? Porque eu não vou fazer. Ah, então eu vou sair da aula. Não tem problema. Aqui a gente está simulando uma prova. Aqui é para a gente revisar, treinar o olhar. Ou você treina esse olhar, ou então acabou. E outra, e treinar também aqui, ó. Depois disso aqui tudo, ó, pinta, fica bonito. Aliás, eu estou me sentindo um charme. Eu não vou mentir. Eu estou me sentindo um charme. Não vou mentir. Não posso mentir. Hoje eu recebi elogios à torta e à direita. Eu digo, gente, o que é isso? A menina, eu digo, calma, minha gente, calma, calma, calma. Estou brincando, viu? Vê. Vamos embora. Questão de número 9. 9. Os atos da administração devem merecer a mais ampla divulgação. Vou ler o resto? Não. Não tenho condição. Mas, Luciana, eu estou no dia da prova, eu fico com medo. Só que aqui você não tem que ter medo. Marque logo aqui a publicidade e depois volte e lê o resto. Faça assim. Lê logo publicidade e depois volte e lê o resto. Pronto, vamos marcar a publicidade. Agora vamos ler o resto. Os atos da administração devem merecer a mais ampla divulgação possível entre os administrados, proporcionando-lhes, assim, a possibilidade de controle da conduta dos agentes públicos. Transparência, publicidade. Publicidade, controle dos atos da administração pública, transparência. Essa definição refere-se ao princípio da publicidade. E outra, eu vou repetir, porque... Eu vou repetir. E outra. A publicidade, já repeti, vou repetir de novo. A publicidade não é requisito de validade de ato administrativo. Pare com isso, porque isso cai na prova. Os requisitos são competência, finalidade, forma, motivo e objeto. Competência, finalidade, forma, motivo e objeto. Os 3 primeiros, sempre vinculados. Os 2 últimos podem ser discricionários. Se todos forem vinculados, eu estou diante de um ato vinculado. Se os 2 últimos forem discricionários, eu estou diante de um ato discricionário. Então, publicidade. E outra, vou repetir mais uma vez. Entre os princípios básicos da administração pública, a publicidade é o único que comporta flexibilização. Por quê? Porque nós sabemos que alguns atos não podem ser publicados. Aqueles que dizem respeito à segurança do Estado, da sociedade. Hoje de manhã, no nosso grupo do Rio Grande do Sul, nos nossos estudos de hoje matutinos, nós estudamos isso no artigo 5º. Lembra? Nós estudamos isso no artigo 5º. Então, publicidade. Questão de número 10, muitos já fizeram essa. A nomeação de cônjuge. Súmula vinculante 13, nepotismo. A nomeação de cônjuge, companheiro ou parente em linha reta colateral, ou por afinidade até o 3º grau, inclusive, da autoridade nomeante e de servidor da mesma pessoa jurídica, investido em cargo de direção, chefia ou assessoramento, para o exercício de cargo em comissão ou de confiança, ou ainda de função gratificada na administração pública direta e indireta, em qualquer dos poderes da União, dos estados, do DF e dos municípios, compreendido o ajuste mediante designação recíproca, viola a Constituição Federal. É o enunciado da súmula vinculante número 13, a vedação ao nepotismo. E aí, foi uma questão, lógico, de onde? Na Bahia, ia, ia, na Bahia, ia, ia, na Bahia, todo mundo na Bahia. A questão da Bahia, tinha que ser, velho, tinha que ser, né? Então, você que vai comer seu acarajé, a barrigota já está aqui assim, ó, vontade de comer o acarajé, aquele do Farol da Barra, eu quero aquele ali, é aquele que eu quero comer, vou comer, quanto você vai comer? Não interessa, mas eu vou comer, não me interessa. O fato é que, veja, na Bahia, as decisões do STF, a miúde, enfim, recorrem à ponderação. No âmago da questão, ele está ponderando em que algumas normas são sopesadas em relação aos demais do sistema. Na edição da súmula vinculante, pesaram mais e pesaram menos.
Pesaram mais e pesaram menos. Foi que pesou mais. Pesou muito mais a impessoalidade. Por quê? Porque aqui está dizendo nomeação de cônjuge, companheiro, parente. O que é que a gente sabe, a grosso modo? O que é que a gente sabe, a grosso modo? Que a gente não pode, né, trazer pessoas do nosso convívio, nossos familiares, parentes, para ocuparem cargos públicos. Não é? A grosso modo, a gente não sabe isso? Então, a gente pesou muito mais a impessoalidade. Não, eu não quero, não posso fazer a impessoalidade do que a legalidade. Resposta certa o quê? Letra D de dado. Impessoalidade e legalidade. Foi a resposta que a Carlos Chagas deu. Então, se você observar isso, o que foi que pesou mais aqui na mão desse administrador? Olha quanta coisa ele falou. Parente, linha reta, colateral, terceiro grau, inclusive. Está vedando o nepotismo, que a gente, que a gente traga essas pessoas para o quê? Para beneficiar essas pessoas. Então, pesou muito mais a questão da impessoalidade do que a própria lei em si, porque é uma súmula. Cadê você agora? Já leu o livro de Dirley? Vá ler o livro de Dirley para você falar do ativismo judicial. Você já leu? Ah, não, eu repito o que eu vejo na internet. Então, não discuta. Vá, primeiro pegue, leia, né? Você não tem aquele negócio de... Como é que chama aquilo? Da Amazon, não é isso? Não tem negócio que você lê? Como é que chama aquele negócio lá? Esqueci aquele negócio lá. Você não tem aquele negócio que você baixa aqueles livros e lê? Vá ler o ativismo judicial de Dirley Cunha. Vá ler, para você saber discutir. Então, é o que está escrito aqui. É o que está escrito. É a impessoalidade e a legalidade. Fechou? Tranquilos? Então, aqui é o ativismo, uma súmula judicial, uma súmula vinculante, uma súmula que vincula ativismo judicial. Ativismo, na veia, vinculando a administração pública, na veia, na veia, na veia. Menos o legislativo e ele próprio. Muito bem. Questão de número 11. O princípio pelo qual a administração pública direta fiscaliza... Anota, fiscaliza as atividades dos entes da administração indireta. Precisa ler o resto? Me diga se você precisa ler o resto. Eu preciso, Luciana. Tem gente que não precisa. E é isso que nós vamos fazer. Por isso, não adianta, se você está vendo aqui no meu YouTube agora, não, lhe digo logo, não vai adiantar você fazer esse projeto comigo à noite, porque se você está iniciando, não vai adiantar. Eu estou sendo muito sincera. Podia dizer, não, bora fazer. Não venha, não. Procure outro aí. Tem um monte. Tem um monte para você pertencer. Um monte. Um monte aí. Né? Dos mais bonitos até os mais simpáticos. Então, tem um monte. Não, não faça isso com você. A gente aqui está treinando o olhar. E isso, para mim, é treinar o olhar. Fiscaliza a atividade da administração indireta. Qual é? Bora, responda para mim. Qual é o princípio? Sem olhar. Tutela. Porque a autotutela, eu estou revogando os meus próprios atos inconvenientes e inoportunos ou estou anulando os convícios de legalidade, convícios de lei. E a tutela é aquele vínculo finalístico que a administração pública direta exerce sobre a indireta. Lembrando que entre a administração pública direta e a indireta não existe hierarquia. O que existe é um vínculo finalístico, né? Finalístico, uma supervisão, uma supervisão. Então, resposta certa, letra A. Letra A, né? Muito bem. Questão de número 12. Entre os princípios básicos que informam... Isso daí eu não vou ler, né? Não vou ler. Legalidade, pessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Isso ainda cai onde caiu nela, a sem compaixão. E como foi que a gente não conseguiu passar nesse negócio? Não me pergunte. As energias estavam todas as energias negativas estavam naquele momento, naquele dia, não sei o que foi, o que foi que ela quis saber naquele dia. Que a gente não conseguiu, foi uma prova difícil. Ah, não, não, desculpa, foi mal. Essa é do estado mais alegre do mundo. Ele é tão alegre, tão feliz, que a abreviatura é RS, de risos, né? É um lugar, é um lugar de gente o quê? De gente feliz. E gente feliz não tem tempo para se preocupar com a vida do outro, a não ser que seja para ajudar. Quem é feliz não machuca, quem é feliz não humilha, quem é feliz não aponta, quem é feliz olha para si e tenta ajudar. É assim, não criticar, não é? Porque às vezes as pessoas têm suas dificuldades. Vamos embora? Foi no Rio Grande do Sul.
Olha, legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Sopa no mel. Mas não espere que vai ser assim de novo, né? Não espere que seja assim de novo. Questão de número 13. É princípio orientador das atividades desenvolvidas pela administração pública, seja por intermédio da administração direta, seja pela administração indireta, sob pena de irresignação judicial. O que é isso aqui? Isso aqui é o seguinte, ele quer um princípio da administração, não é isso? Da administração direta, da indireta, que tem que ser respeitado sob pena de quê? De você buscar o judiciário para anular esse ato que foi realizado em desconformidade com este princípio. Vamos ver aqui. Letra A, impessoalidade. Tanto na administração de pessoal, sujeita à exigência de prévio concurso público de provas e títulos para preenchimento de cargos, empregos públicos, quanto na prestação dos serviços em geral, pela própria administração pública, vedado qualquer direcionamento. Ah, Luciana, mas esse negócio de qualquer direcionamento, vedado qualquer, não gostei. Então, bora para a letra B. Legalidade, que impede a administração pública que se submeta a atos normativos infralegais. A administração impede, a legalidade impede que a administração pública se submeta aos atos administrativos infralegais, às leis? Não. Lógico que não. Erradíssimo. A administração pública só faz o que está na lei. O administrador, ele é limitado pela lei. Letra B, errado. Letra C, moralidade. Desde que associado aos outros princípios, não tem esse desde que. Não existe hierarquia. Eu não posso usar um princípio desde que eu use o outro. Está errado. Letra C. Eficiência, que impede a contratação direta. Eu não vou ler o resto. Não, Luciana, não, eu não vou ler. O princípio da eficiência me diz que eu tenho que dar resultados positivos ao administrado. Quando eu digo que a administração, que a eficiência impede a contratação direta, onde é que está 14.133? Onde é que está a dispensa e a inexigibilidade, então? Quer dizer que a dispensa e a inexigibilidade de licitação, elas não são eficientes? Eu torno uma licitação, eu dispenso uma licitação na conformidade da lei e por isso eu não sou eficiente? Por que você vai ler o resto? Eficiência, que impede a contratação direta. Contratação direta, dispensa e inexigibilidade. Letra E, publicidade, que exige a publicação em diário oficial da íntegra dos atos. Olhe para mim, pessoal que está estudando agora de manhã comigo. Minha gente, a gente estudou a 9784, a gente viu a decisão coordenada, e você lembra o quanto eu falei da ata? Minha gente, a ata vai ser publicada por extrato no Diário Oficial, tu lembra? Como é que está dizendo aqui, ó? Exige a publicação na íntegra. Que íntegra? Se a gente tem extrato de ata, está tudo interligado. Resposta certa, portanto, letra A. Letra A. A resposta é a letra A. 14. Em importante julgamento proferido pelo STF, foi considerado inconstitucional, lei que destinava verbas públicas para o custeio de evento cultural tipicamente privado. Minha gente, pare de ler. Você marcou o que aí? O que é que você marcaria? Eu não vou nem ler o resto. Eu só estou pensando o seguinte, bom, uma lei foi considerada inconstitucional porque ela destinava dinheiro público, não é isso? Verbas públicas para um evento privado. O que é isso? Ah, não, feriu a legalidade. Olhe para mim. Que feriu a legalidade, o quê? Se a lei foi publicada, ela foi considerada inconstitucional, mas ela foi publicada. Nem tudo o que está na lei é moral, é ético, é probo, é honesto. E se eu estou destinando um dinheiro para um evento privado, eu estou ferindo patentemente quem? Ela, a impessoalidade. A impessoalidade. Por quê? Porque eu estou direcionando. Então, a resposta só pode ser a letra C. Mas vamos ler o resto, já que você quer ler o resto.
Bom, evento cultural tipicamente privado, sem amparo jurídico administrativo. Assim, entendeu a Corte Suprema tratar-se de favorecimento a segmento social determinado incompatível com o interesse público. Favorecimento ao segmento privado incompatível com o interesse público. Feriu quem? A impessoalidade. Ah, mas feriu também, Luciana, aí a moralidade. Feriu todo mundo. Mas a impessoalidade vai estar na nossa prova. Minha gente, a impessoalidade vai estar em nossa prova. Até na improbidade administrativa, quando a gente fere os princípios, o que mais foi protegido foi o quê? Foi a impessoalidade. Foi o que mais foi protegido na lei de improbidade administrativa. Resposta certa, 14, letra C. 15. A atuação da administração é pautada por determinados princípios, alguns positivados, explícitos, né, em âmbito constitucional ou legal, e outros consolidados por construções doutrinárias. Exemplo de tais princípios são a tutela ou controle e a autotutela, que diferem em si nos seguintes aspectos. A autotutela é espontânea e se opera de ofício, enquanto a tutela é exercida sempre mediante provocação. A tutela é aquele vínculo de supervisão que, quando a gente fala da administração federal, a gente fala de supervisão ministerial, que é o vínculo finalístico. Então, ele não precisa ser provocado. A administração age ali de ofício, é a tutela. Letra A é errado. Letra B, a autotutela se dá no âmbito administrativo, de ofício pela administração direta ou mediante representação. E tudo bem até aí. E a tutela é exercida pelo Poder Judiciário. A tutela é exercida pelo Poder Judiciário. O Poder Judiciário vai ser provocado. Vimos hoje. A lei não vai afastar da apreciação do Poder Judiciário lesão, ameaça a direito. Tudo acontece bem alinhado no direito. Como dizia Bia Gasparetto, nada acontece por acaso. Nada acontece por acaso. Então, a resposta certa, nada. E se é nada, é nada. Amém? Amém. Amém. Como cantou o poeta, a vida vem em ondas como o mar. No indo e vindo, infinito. É infinito. É infinito. Enquanto vivos estivermos, esperança nós temos. Amém? Obrigada. Amém. Vamos embora. Então, letra B é errado. Letra C. Ambas, a tutela e a autotutela, ambas são exercidas pela própria administração, sendo a tutela a expressão do poder disciplinar. A tutela é a expressão de poder disciplinar. A tutela é a expressão de poder disciplinar. O corolário do poder disciplinar é o poder o quê? Hierárquico. Então, como é que a tutela é a expressão de poder disciplinar? Letra D. A tutela decorre do poder hierárquico. Existe hierarquia entre a administração pública direta e indireta, tutela, vínculo finalístico, supervisão ministerial, decorre de poder hierárquico. Só sobrou a letra E. Se estiver errado, então errado. Letra E. É através da tutela que a administração direta exerce o controle finalístico sobre as entidades da administração indireta, enquanto pela autotutela exerce controle sobre seus próprios atos. Qual é a dificuldade? Questão de técnico judiciário e administrativo. Roraima, no Amazonas. Olha aí, agora você sabe porque certas pessoas passaram. Olha aí, porque estava fácil a prova. Para quem estuda. Para quem não estuda, não é fácil, não. É fácil hoje, porque a gente já estudou. Mas vai botar alguém que não estudou. Não é fácil. Vamos embora, vamos embora. Questão 16. Em importante julgamento proferido pelo Supremo Tribunal Federal, considerou a Corte, em síntese, que no julgamento do impeachment do presidente da República, todas as votações devem ser abertas. Votação aberta, informação, né? Publicidade, né? Transparência, né? Se no impeachment tudo tem que ser aberto, então isso é transparência. Todo o poder emana do povo. Se é um impeachment de um presidente da República, é do meu representante. Então, eu tenho que ter conhecimento. Desse modo, de modo a permitir uma transparência. Ó.
Transparência. Você grifa, ó, transparência. Transparência é o quê, Luzinha? Publicidade. Publicidade, letra A. Não vou nem ler o resto. Publicidade, transparência, controle dos representantes, legitimação do processo. Olhe para mim. Analista judiciário área administrativa, TRT, 20ª região. O bom de administrativo é que administrativo, a resposta já está na questão. Ah, mas eu não gosto de administrativo. Você que está dizendo. Aí eu não sei mais o que fazer. Aí é difícil. Basta você imaginar a perfeição, o mundo da perfeição. Administrativo é o mundo da perfeição. Vamos embora. Questão número 17, questão de juiz. São princípios previstos na Constituição Federal e devem ser obedecidos pela administração pública direta e indireta por qualquer dos poderes da União, dos estados, do município. Uma questão de juiz. Você estava onde que não fez o concurso de juiz antes? Esperou sair o Enem, foi? Você esperou sair o Enem por falta de segurança. Você esperou sair o Enem. Olha aí que vacilo que a gente deu. A gente esperou sair o Enem. Olha a questão de juiz. Responda logo. Qual é a resposta certa aí? São princípios previstos na administração pública, na Constituição Federal, e que devem ser obedecidos pela administração pública, direta e indireta, de qualquer dos poderes da União, dos estados, do DF, dos municípios. Quais são os poderes? Quais são os princípios aí? Legalidade e eficiência. Legalidade, impessoalidade, publicidade, moralidade e eficiência. Resposta certa, a letra B. Dormiu no ponto. Você dormiu no ponto. Resposta certa, a letra B. Não tem o que dizer. Tem o que dizer? Não tem o que dizer. Questão de número 18. O Supremo Tribunal Federal, em importante julgamento, considerou legítima a publicação, inclusive em sítio eletrônico mantido pela administração pública, dos nomes de seus servidores e do valor correspondente aos vencimentos e vantagens. Quem que paga o servidor? A população, as pessoas, o dinheiro público. Decreto 1171. O que é o decreto 1171? É o Código de Ética do Servidor Público Federal. Quem assinou esse decreto? Ninguém menos que Fernando Collor de Mello, né, minha gente? Quem poderia ter assinado o decreto 1171? Ninguém menos que Fernando Collor de Mello, não é? Então, aqui, publicação. Aí, onde é que você vê que... Onde é que você sabe que esses nomes podem ser publicados? No decreto 171 já tinha. Então, valor, nome de servidor, valor que recebe, vencimento, vantagem, não havendo qualquer ofensa à Constituição Federal. Isso é o quê? Transparência, controle, publicidade. Resposta certa, a letra E. Pelo contrário, trata-se da observância de um dos princípios básicos que regem a administração pública. Que princípio é esse? Publicidade. TRT 2016, Mato Grosso. Aí em Cuiabá. A porta do Pantanal Mato Grossense. Nossa viagem não é ligeira, ninguém tem pressa de chegar. Enfim, eu adoro tocar guaranhas. Você conhece guaranhas? Adoro. Inclusive, não contei para vocês, mas comprei um violão novo para mim. Não vou mentir. Vamos embora. Venha. Que dia você comprou esse violão? Na estante. Está bem ali em cima. Eu ainda nem abri. Fui ali no shopping, comprei meu violão novo. Venha. Manuela, questão de número 19. Você vai tocar o que aqui? Guaranha. Vou tocar um monte de guaranha. Guaranha, adoro. Venha. Manuela foi irregularmente investida... Anota. Irregularmente investida no cargo público. Tudo bem. Tendo nessa qualidade praticado inúmeros atos. Ela praticou inúmeros atos administrativos. Só que ela entrou de forma irregular. O tribunal, ao constar o ocorrido, reconheceu a validade dos atos. Ela entrou de forma irregular, só que eu não tenho nada a ver com isso. Os atos são válidos. Todos perfeitos. Obedeceu à legalidade, os atos. Não a investidura de Manuela, mas os atos.
Então, ele vem aqui, os atos praticados, sob o fundamento de que os atos pertencem ao órgão e não ao agente público. Se o ato pertence ao órgão e não a ele, agente, pessoa, trata-se da aplicação de que princípio? Impessoalidade, eficiência, motivação, publicidade e presunção de veracidade. Minha gente, eu já lhe disse, você erra porque você gosta, porque você quer. É mesmo, Luzinha? É. Inclusive você, né, Luzinha? É. Lógico que eu erro porque eu quero. Lógico. A gente começa a conversar com a prova. É por isso que a gente erra. Todo mundo tem que errar. Luciana não quer errar. Todo mundo tem que errar. Pelo menos uma questão. A gente vai... Não porque a gente não saiba, não é porque você não sabe. São as energias. Aqui já lhe disse. Se o ato pertence ao órgão, não pertence à pessoa, é em nome do quê? Princípio do quê? Da impessoalidade. Eu já lhe disse. Eu não estou dizendo que só vai cair em pessoalidade. Não é isso. Eu sou gorda. Eu sou, sim. E sou muito do bem. Mas muito do bem. Eu sou gorda, mas eu não sou bruxa. Isso aqui, ó, eu sempre digo, isso aqui não é uma verruga. Isso aqui é o sinal que eu herdei da minha mãe e da minha tia Daci. Então, eu não faço milagres. Eu não prevejo o futuro. Mas uma coisa eu posso lhe dizer. O princípio da impessoalidade, ele é queridíssimo na prova do concurso, porque é ele que vai balizar toda a nossa atuação. Somos humanos e a tendência é a gente realizar um ato, ó, como diz lá na Bahia, eu vou puxar sardinha para minha brasa. A tendência é a gente realizar um ato, né? Ah, eu vou aqui, mas pô, eu vou, entendeu? Ou então eu não fui com a cara da minha amiga, da minha colega, vou fazer uma coisa para prejudicar a colega, porque a gente, infelizmente, a gente é parcial. A gente é parcial. E na administração a gente tem que ser imparcial, impessoal. Sempre utilizando como norte o interesse público. Sempre, 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 sempre. Fechou? Então, a resposta certa é a letra A. Questão de número 20. O exercício dos poderes inerentes à função executiva e a regular atuação da administração pública não estão dissociados da influência dos princípios que regem a administração pública em toda a sua atuação. Os princípios, poderes inerentes à função executiva, né? Poder vinculado, poder hierárquico, poder disciplinar, poderes e os próprios princípios. Tá. Essa relação, não entendi nada, Luciana. Questão de AJJ, lá do Mato Grosso, lá em Cuiabá. Se não entendeu nada, bora para a questão. Letra A. Essa relação entre poderes e a regular atuação da administração pública não estão associados, tá? Não estão dissociados, tá? Essa relação existente entre o poder disciplinar e a legalidade. O poder disciplinar é aquele que vai apurar a infração e aplicar a penalidade correta. Esse é o poder disciplinar. Esse é o poder disciplinar, né? Então, a relação existente entre o disciplinar e a legalidade informa que o poder de tutela exercido sobre os atos praticados pelos entes que integram a administração pública indireta informa, permitindo que a administração central promova a revisão dos mesmos para adequá-los à legalidade. O que existe é um vínculo de supervisão, não é revisão, é supervisão. Está ali dizendo, olha, cuidado, não é bem assim. Ó, a lei está me dizendo assim, o ato está me dizendo dessa forma. Eu não posso rever. O ato é seu. O ato é seu. O ato é da UFBA, da Universidade Federal do Estado da Bahia. Do Estado não, Luciano. Universidade Federal da Bahia. O ato é da UNEB, Universidade do Estado da Bahia. Você é o quê? O nebiano. O diabo. Nós somos unebianos, me lembrava marcianos. Eu não sou nebiana, eu sou servidora da UNEB. Unebiana. Ué? Quem aguenta? Né? Enfim, então, ele está dizendo que eu vou rever. Não, eu estou ali, né?
Eu tenho o Ministério da Educação, que vai me trazer portarias, atos que eu devo obedecer. E se eu não obedeço, aí eu posso agir com excesso de poder, desvio de finalidade, uma série de coisas, e você vai buscar quem? O judiciário. Vamos ver a letra B. A relação que se forma entre o princípio da legalidade e do poder regulamentar. Regulamentar, né? Tornar execuível o que a lei nos diz para sua correta aplicação. Então, os decretos autônomos, não é? As portarias, etc. Bora lá. A relação que se forma entre o princípio da legalidade e o poder regulamentar autoriza a edição de atos de natureza originária, grife originária. Quais são os atos de natureza originária? Qual é o principal ato de natureza originária que a gente tem nesse país? A lei. Todo o direito nasce da lei. A fonte principal neste país, desde aqui onde eu estou, até o lugar mais distante de onde eu estou, o ato originário é a lei. E o poder regulamentar não admite essa possibilidade de você criar atos de natureza originária. Quem cria direitos, obrigações é a lei. O decreto ele vai tornar a lei, explicar a lei para torná-la execuível. Gente, é a mesma coisa o tempo inteiro. Letra B errado. Letra C. Expressa-se, no caso do poder de polícia, a submissão da supremacia do interesse público que fundamenta a administração pública quando não houver fundamento legal. A supremacia do interesse público. Havendo ou não havendo lei, é princípio basilar. A supremacia do interesse público é o que justifica a existência da administração pública. Olha, para mim, eu vou repetir, porque é isso. É isso que está escrito nos livros e é isso que a gente precisa entender para fazer nossa prova. A supremacia do interesse público e a indisponibilidade de bens e de interesses públicos é o que justifica a existência de uma administração pública. Porque na administração privada, eu entrei aqui, fechei essa porta, acabou que dentro eu faço o que eu quiser e daqui a pouco eu vou tocar meu violão. Bem bonita, bem blasé. A noite toda. Quer dizer, até às 10, né? Porque tem o horário da lei do silêncio, né? Mas vou chegar ali naquela varanda, vou ficar olhando para aquela mata ali e vou ficar cantando até dizer chega, até eu enjoar. Que eu adoro cantar, não vou mentir. Então, aqui não é quando tem fundamento, quando não houver fundamento. Quando houver, supremacia do interesse público é o que vai fundamentar a administração. Vamos ver a letra D. Letra D. A relação de subordinação entre os princípios da legalidade e da impessoalidade não afasta a possibilidade da administração pública de adotar medidas administrativas de urgência. É verdade. Basta você lembrar aí daquele momento horroroso chamado pandemia. Quando a gente teve que, se todo mundo ficou doido, sem saber o que fazer e tal, tem que fazer. Medidas de urgência. Ah, não, eu sou contra. Aí você vai discutir com outra pessoa. Porque comigo você não vai discutir, porque eu fui a favor de tudo. Por mim, fechava tudo. Sério, sério? Até Luiz Carlos, coitadinho, meu irmão, ficou proibido de chegar na porta de lá de casa. Ele sabe disso. Eu proíbo, não vai, não vem, não vem aqui. Aqui não. Aqui ninguém entra. Só ficou eu e meu pai. Vamos embora. Então, medidas de urgência e de firmar relações jurídicas diretamente com alguns administrados, sem submissão à lei. É isso que eu estou falando aqui. Pode, são medidas de urgência. Com isso, eu não estou dizendo que você não vai responder pelo excesso, né, pelas irregularidades. É isso que você tem que ter em vista. É isso que você tem que ter na sua cabeça. Resposta certa, a letra D. Vamos ver a letra E. Que impõe a presunção de legitimidade e veracidade dos atos praticados pela administração pública, não admite a revisão administrativa. Cuidado, a tutela, a revisão administrativa, não. Agora, não admitir revisão administrativa e a sua autotutela. O fato da presunção de legitimidade e de veracidade do ato administrativo não vai afastar a possibilidade de você rever seus próprios atos quando eivados de vício de legalidade ou inconvenientes inoportunos, ou se forem inconvenientes inoportunos. Então,
Não admite revisão administrativa, somente o questionamento judicial? Péssimo. Resposta certa, letra D. Questão de número 21. Um dos temas mais atuais, de novo, você vai errar se você quiser. Transparência, controle da administração pública, impessoalidade, você erra se você quiser. Vamos ver aqui. De novo, é o transparência. Questão de juiz. Um dos temas, imagina, 2015, 10 anos atrás. Um dos temas mais atuais do âmbito da administração pública é o da transparência, que remete, entre outros aspectos, ao princípio da publicidade. Transparência, publicidade, impessoalidade, o qual, por seu termo, ele quer agora falar da publicidade, porque transparência realmente, né? Publicidade, transparência, controle, impessoalidade, está tudo junto, está tudo junto. Vamos lá. Um dos temas mais atuais do âmbito da administração pública é o da transparência, que se remete, entre outros aspectos, aos princípios da publicidade, o qual, por seu turno, alcança todos os atos praticados pela administração direta. A publicidade alcança todos os atos, tem atos que não podem ser publicados. Letra B. Não pode importar em divulgação de informação relativa a vencimento de servidores. Pode ou não pode? Pode. Pode publicar nome e vencimento de servidor. Letra B errada. O não tornou a letra B errada. Letra C. Preconiza a divulgação dos salários e vencimentos praticados no âmbito de toda a administração pública, vedada, contudo, a individualização do servidor. Nome, matrícula, vencimento, diária, está tudo lá. Está tudo lá. Então, não é vedada a individualização do servidor. Está errado. Letra D. Faculta a qualquer cidadão, independentemente da comprovação do interesse direto, o acesso a documentos e informações relativas ao contrato celebrados pela administração pública. Onde é que está lá o Sinep? Lá, não tem lá? Aquele lá que a gente viu? 20 dias, 10 dias, 20 dias. Lembra isso? 10 e 20. 11 e 20. Tu lembra? Hein? No PNCP, Portal Nacional de Contratações Públicas, está aqui. Faculta a qualquer cidadão, independente de comprovação de interesse direto, o acesso a documentos e informações relativas a contratos celebrados pela administração. A resposta certa é a letra D. Letra D. Muito bem. Questão de número 22, TRT Bahia, Iaiá, juiz substituto. Entre os princípios informativos da administração pública, sobre os princípios informativos da administração, da atuação administrativa e a aplicação deles como ferramentas de controle interno e externo, considere, realmente, os princípios são balizadores de toda atividade administrativa, toda ela. Número 1, os princípios possuem força normativa e informativa aferível sempre em conjunto com as demais normas. Eu já lhe disse que isso não existe. Não existe. Os princípios, eles têm força. Eles balizam a administração. Nosso professor Dirley e tantos outros dizem que pior do que ferir a lei é ferir um princípio, porque ele baliza, o princípio baliza toda a administração, toda a atividade administrativa, inclusive a legislativa. Quando a gente estuda as leis, a gente estuda logo os princípios. Tu lembra disso? A gente estuda os princípios. Tu lembra? Muito bem. Então, letra A, número 1, está errada. Número 2, os princípios que regem a atuação da administração pública podem ser informativos, interpretativos, mas em algumas hipóteses também se pode retirar força autônoma para, quando violados, servirem como fundamento direto para o exercício do controle externo. Uma vez que eu vou ferir um princípio dentro, aqui na administração, o princípio da impessoalidade, eu não posso buscar o judiciário, eu não posso buscar um controle fora da administração, da atividade dessa administração. Lembra aquele caso que a autoridade, o chefe, vai
Vai remover o servidor como forma de punição? Ele tem poder para remover? Tem, mas como forma de punição? Não. Mas e se isso acontecer? Vai buscar tentar anular essa remoção através do próprio judiciário ou então da própria administração pública, porque a anulação você pode tanto fazer pela esfera administrativa quanto pela esfera judicial. Então, o número 2 está correto. Vamos ver o número 3. Os princípios implícitos não gozam da mesma força normativa. Eu não vou nem ler o resto. Princípio é princípio. Princípio é princípio. Imagine legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, eficiência, a supremacia do interesse público, a disponibilidade de bens e interesses públicos, eles não gozam da mesma força. Tenha santa paciência. O que justifica, eu falei para você há pouco, o que justifica a existência da administração pública é o que, Luciana? O que justifica a existência da administração pública é a supremacia do interesse público e a indisponibilidade de bens e interesses públicos. E aí você vem me dizer que os princípios implícitos não gozam, ou doutrinários, não gozam da mesma força normativa que os princípios expressos. Tenha santa paciência, eu não vou nem ler o resto. Então, a resposta certa, a letra E de escola. Muito bem. Questão de número 23. Os princípios que informam a atuação da administração pública, embora possam ser isoladamente identificados como parâmetros de controle das funções executivas, na maior parte das vezes, expressam-se por meio de normas que não lhes fazem alusão direta. De fato, quando a gente lê uma lei, que a gente extrai da lei as normas, dentro daquelas normas a gente vê a presença desses princípios. Muito bem. Como, por exemplo, a presença implícita do princípio que se destaca nas diversas atribuições e obrigações da administração pública, pode-se mencionar. Então, ele quer um princípio que está dentro de uma dessas atuações da administração pública. Vamos ver aqui o que a gente pode tirar. Tem aqui responsabilidade civil na letra A, responsabilidade civil na letra B, ação regressiva na letra B, ação regressiva na letra C, modalidade objetiva na letra D, ação regressiva na letra E. Vamos ver. Letra A, responsabilidade civil do Estado. A responsabilidade civil do Estado é o quê? Objetiva, independe de dolo da culpa do servidor. Até a primeira vírgula está tudo bem. Responsabilidade civil do Estado na modalidade objetiva. Em decorrência da prática de atos ilícitos, sim, que bem representam o conteúdo do princípio da isonomia, de forma a evitar a distribuição desigual entre os administrados. É fato. É fato. Em que pese exista a presunção de legitimidade e veracidade do ato administrativo enquanto atributos do ato administrativo, não é? Princípio da legalidade, a gente imagina que aquele agente é o agente legítimo para praticar aquele ato. Veracidade, se a gente for dividir, significa dizer que aquele ato ali foi realizado na conformidade do que está escrito na lei, do que está escrito em lei. Por isso que essa presunção é uma presunção relativa ou juris tanto. Até que se prove o contrário, o ato é válido. Mesmo os atos que são eivados de vício, enquanto não forem anulados, eles continuam a produzir efeitos. Em nome do quê? Da presunção de legitimidade, da presunção de veracidade, que é uma presunção juris tanto. Se eu for olhar essa letra A, ele vai me dizer que essa responsabilidade civil do Estado, que é uma modalidade objetiva, né, independe de dolo de culpa do servidor, né, ele existe em decorrência da prática de atos lícitos que bem representam o conteúdo de quê? Conteúdo da isonomia, de forma a evitar o quê? Distribuição desigual de ônus entre os administrados. Se eu que sou administrada, preste atenção agora, que tá, a cereja do bolo vai estar aqui agora. Se eu que sou administrada, eu é que tenho que provar que a administração agiu de forma irregular. Por outro lado, eu tenho em meu benefício a responsabilidade civil objetiva do Estado, que independe do dolo da culpa do servidor. Eu não vou precisar provar o dolo e a culpa do servidor. Eu vou precisar provar que eu sofri o dano. Letra A. A responsabilidade civil do Estado sob a modalidade objetiva em decorrência de prática de atos lícitos,
que bem representa o conteúdo do princípio da isonomia, de forma a evitar distribuição desigual de ônus entre os administrados. Tudo bem que eu vou precisar provar a irregularidade, mas pelo menos me dê aí, né, em meu benefício, a responsabilidade objetiva. Independentemente do dolo da culpa do seu servidor, eu sofri o dano, você vai ter que me ressarcir. Resposta certa, letra A. Questão de... E além das outras, depois a gente fala das outras. Eu quero pelo menos terminar pelo menos as 30 primeiras, porque o meu tempo está se esgotando. Tá bom? Então, venha. Pelo menos as 30 primeiras a gente tem que fazer. Questão de número 24, TRT 3. Cadinho de café. Adoro um cadinho de café. Uma jujuba, aquela jujuba do Mercadão, hein? Diga aí, velho. Rapaz, não tem... E uma gelatina de cachaça, velho. Não tem em lugar nenhum do mundo. Gelatina de quê, Luciana? De cachaça. Você só acha no Mercadão, em BH. Só lá que tem gelatina de cachaça. A melhor do mundo. Você senta para comer um torresminho, aí come, né? Depois você come o quê? Uma gelatina, um pedacinho de gelatina de cachaça. Delícia. Vamos embora. TRT, terceira região, Minas Gerais, 2015. Exceto se for fumar, que for fazer, né? Porque se for fumar, que, pelo amor de Deus, eu só estava fumando assim, estava, né? Eu não fumo, né? Glória a Deus, amém, amém. Mas se você fuma, também não tem problema nenhum. Não tem problema nenhum, né? Eu só espero que você um dia pare. Porque a minha mãe, 30 anos depois de ter parado de fumar, infelizmente teve um problema em virtude ainda do cigarro que ela fumou durante muitos anos. 30 anos depois, o cigarro veio buscar o pulmão direito da minha mãe, e aí o resto todo mundo já sabe. Então, se você fuma, por gentileza, observe esse problema. Bom, o fato é que, se for fumar, que estava com um cigarro horroroso, fumou um negócio horroroso, aquela prova horrorosa, entendeu como é? E aí teve aquele problema todo. Aqui foi a FCC, vamos embora. Ele diz aqui, a administração pública, está aqui, a administração pública deve nortear sua conduta baseada em certos princípios. Muito bem. Assim, entre os princípios... Ai, meu Deus. Entre os princípios expressamente informados na Constituição Federal, não se inclui os princípios da... Ou seja, ele quer qualquer coisa que não seja a legalidade, a impessoalidade, a moralidade, a publicidade e a eficiência. Qualquer coisa que não seja isso. Letra A tem moralidade e eficiência. Letra B tem legalidade e publicidade. E a letra E tem entidade e indisponibilidade. Qual é a resposta certa? A letra C. Aliás, a questão é errada, porque ele quer a errada. Ele quer aquele princípio que não está entre os princípios expressos na Constituição. Resposta certa, a letra C. Questão de número 25, de novo, a JJ lá no estado mais feliz do mundo. Qual é o estado mais feliz do mundo? O estado que é sorridente. Ele sorri. Enquanto ele sorria, você está na Bahia. Mas, aqui, ó. Vamos embora. A atuação da administração pública é informada por princípios, alguns, inclusive, com previsão constitucional expressa, que se alternam em graus de relevância de acordo com o caso concreto. Ter grau de relevância não é ser hierarquicamente superior. Eu expliquei há pouco. Quando a questão me é demandada, deixa eu botar minha tomada aqui rapidinho. Quando a questão é demandada, o que acontece? O administrador, né? Ele vai olhar para aquilo, o juiz, seja quem for, na atuação da função administrativa, vai olhar para aquele assunto e vai dizer assim, diante desse caso concreto, qual dos princípios resolve este caso da melhor forma possível? É isso que está escrito aqui em nossa questão. A atuação da administração pública é informada por princípios, alguns, inclusive, com previsão constitucional expressa, que se alternam em graus de relevância de acordo com o caso concreto em análise. Do mesmo modo, a aplicação dos princípios na casuística pode se expressar de diversas formas, nas causas, né? No fato, né? Na vida fática, nas coisas fáticas da vida. Na casuística, pode se expressar de diversas formas, em variados momentos, ou seja, não há necessariamente
idêntica manifestação da influência dos mesmos nas diferentes situações e atividades administrativas. De fato, em algumas situações, né, a gente pode resolvê-la com aplicação da impessoalidade. Em algumas situações, a gente pode resolver com a aplicação do princípio da continuidade dos serviços públicos. Em algumas situações, a gente vai poder resolver com a dignidade da pessoa humana, sei lá, com vários princípios que regem aí esse vasto mundo jurídico, que é o nosso mundo jurídico. Mas agora vamos fechar aqui em nosso direito administrativo, naqueles que mais caem na prova. Autotutela, tutela, né, tal. E os expressos, né? Legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Bom, o fato é que, alguns, inclusive, com previsão constitucional, ele está diante dos princípios expressos. E aí vamos ver o que é que nos diz aqui esses princípios expressos. Desta forma, à exceção do princípio da publicidade, que se expressa pela divulgação dos atos finais praticados, os demais princípios dependem de análise do caso concreto, todos dependem da análise do caso concreto. E outra, né? Que se expressa pela divulgação de atos finais praticados. O que é isso? Eu nem sei para onde é que vai esse negócio aqui, nem sei de onde foi que ele tirou. Enfim, letra B. O princípio da supremacia do interesse público pode ser considerado materialmente superior? Não existe ninguém superior a ninguém. Não existe. Não existe. Pare com isso, porque não existe. Não existe isso. Então, todos são iguais, todos, sem exceção. O que existe é a forma de ser de cada um. Tem gente que, por exemplo, é de uma forma, outra é de outra forma, e assim vai a vida. Fechou? Muito bem. Então, ninguém é materialmente superior a ninguém. Letra B, errado. Letra C. Enquanto o princípio da eficiência se aplica no curso de processos e atividades desenvolvidas pela administração, os demais princípios destinam-se ao resultado e aos destinatários finais, não tendo aplicabilidade antes disso. Não entendi nada com nada. Se você não entende nada com nada, você também não marca, né? Aplicabilidade, antes disso, os demais princípios destinam-se ao resultado. Quem se destina ao resultado positivo é a eficiência. E eu não sei onde é que está aqui essa eficiência. Bora ver. Ah, não, a eficiência está aqui. Enquanto o princípio da eficiência se aplica no curso do processo das atividades desenvolvidas pela administração, os demais se destinam ao resultado. A eficiência é que se destina ao resultado. Errou. Não são os demais. A eficiência é que quer o resultado positivo. Errou. Letra C errou da mesma forma. Letra D. O princípio da publicidade não incide apenas para orientar a divulgação e a transparência dos atos finais, tá? Mas também dos atos, né, que chegam aos administrados, né? Mas também permite aos administrados conhecer documentos, ter informações ao longo do processo de tomada de decisão. Sim, verdadeiro. O princípio da publicidade não incide apenas para orientar a divulgação e a transparência dos atos finais. Quais são esses atos finais? Ah, um contrato que vai ser publicado no PNCP. Ah, o ato de nomeação, amém, Senhor, por gentileza, 15 de abril, por favor, né? Então, ato de nomeação, a publicação de um edital, por favor, estamos aqui, Senhor, ao seu dispor, né? Enfim, então, mas também conhecer documentos e ter informações ao longo do processo de tomada de decisão. Resposta certa, a letra D. Vamos ver a letra E, que já está terminando, eu só vou ter a 30, e depois eu dou o gabarito, e vocês fazem a 10. Agora não pode pescar. Inclusive, eu deixei ali embaixo um gabarito vazio para você marcar. Porque se você pescar, você está enganando a você. Infelizmente, eu já estou terminando, infelizmente, o segredo é um só, no meu modo de ver. O segredo é um só. Não adianta achar a chave da partida se você não está disposto a correr. Não adianta achar a chave da partida. A chave da partida não é o concurso? Você não achou a chave? Agora você tem que correr. E o correr é esse caminhar que a gente está tendo. Porque processo, quem tem processo é judiciário. A gente caminha em direção ao nosso objetivo.
dia após dia. Lembrando que a gente não tem a vida toda. Vamos embora. Letra E. O princípio da eficiência é aplicado em conjunto com o princípio da supremacia do interesse público, podendo excepcionar o princípio da disponibilidade. Você não pode excepcionar nada. Eu vou excepcionar. Eu vou me juntar com a supremacia e vou tirar da mente o que? A indisponibilidade. Não existe excepcionar. Não existe ser superior um ao outro. O que existe é que, naquele caso concreto, a aplicabilidade de um é mais interessante do que a aplicabilidade do outro. Porque todos são iguais. Então, a resposta certa é a letra D. Todos têm a mesma hierarquia. Quando eu falo iguais, é a mesma hierarquia. Questão 26. O Supremo Tribunal Federal, em importante julgamento ocorrido no ano de 2001, de quando foi essa questão? 2015. Tinha que ser Minas Gerais. Você sabe que o concurso mais difícil de TRT é o de Minas Gerais. Não adianta você dizer que não, porque é. Nessa ordem, né? Minas, Rio Grande do Sul. Todo o restante aí, tá todo mundo meio que igual. Mas o de Minas e o de Rio Grande do Sul são os concursos mais difíceis, que pelo menos eu acho. O Supremo Tribunal Federal, em importante julgamento ocorrido em 2001, entendeu não caber... Ah, peraí. Lembra que eu falei na estante da LIA, da Lei de Improbidade Administrativa, que eu falei da impessoalidade e a publicidade também. A publicidade na Lei de Improbidade também foi um dos que mais foram protegidos, a publicidade e a impessoalidade. Bora ver aqui. O Supremo Tribunal Federal, em importante julgamento ocorrido no ano de 2001, entendeu não caber ao Banco X negar ao Ministério Público informações. É para ler o resto? Responda para mim. É para ler o resto? Em importante julgamento de 2001, o STF entendeu que não poderia ao Banco X negar informação. Que princípio é esse? Publicidade. Se eu não posso negar informação, eu estou prestigiando quem? A publicidade. A publicidade. Mas vamos ler o resto. Supremo Tribunal Federal, em importante julgamento ocorrido no ano de 2001, entendeu não caber ao Banco X negar ao Ministério Público informações sobre nomes de beneficiários de empréstimos concedidos pela instituição com recursos subsidiados pelo erário federal, sob invocação do sigilo bancário, em se tratando de requisição de informações e documentos para instruir procedimento administrativo instaurado em defesa do patrimônio público. Trata-se de observância do princípio de quê? Da publicidade. Da publicidade. Não tenho o que explicar. Impessoalidade não é, proporcionalidade não é, motivação muito menos, supremacia do interesse público muito menos. Se eu não posso negar informação, é porque eu estou privilegiando quem? Estou prestigiando, melhor dizendo, prestigiando quem? A publicidade. Questão de número 27, Pernambuco, 2015. Acerca dos princípios informativos da administração pública, considere. O princípio da publicidade aplica-se também às entidades integrantes da administração indireta, exceto, não tem exceto, eu não vou ler o resto. Não, Luciana, tem exceto. Não tem exceto. O princípio da publicidade aplica-se a toda a administração pública, direta e indireta. Está escrito no artigo 37 da Constituição. Como é que eu vou botar um exceto? Eu não vou ler o resto. Mas eu vou ler, Luciana, tá bom. Exceto aquelas submetidas ao regime jurídico de direito privado e que atuam em regime de competição no mercado. Banco do Brasil, Caixa Econômica. Está dizendo isso. Que a sociedade de economia mista e as empresas públicas, elas não devem aí observar a publicidade. É isso que você está me dizendo? Número 1, errado. O princípio da moralidade é considerado o princípio prevalente. Número 3. O princípio da eficiência. Mas, Luciana, por que é número 2? Pô, você quer que eu diga de novo? Existe entre os princípios algum que prevalece sobre os outros? Não! O que existe é no caso concreto,
Quando eu vou sopesar os princípios, aí saber aquele que, para aquele caso, vai ser aplicado e ter uma resposta muito mais eficiente para o administrado. Número 3. O princípio da eficiência, que passou a ser explicitamente citado pela Carta Magna, a partir da Emenda Constitucional 1998, aplica-se a todas as entidades integrantes da administração pública direta e indireta. 2015, Pernambuco. Resposta certa, letra A. Questão de número 28, para a gente ir embora, só 5 minutos. A administração pública está sujeita à observância de normas e princípios, alguns expressos, outros implícitos. A instauração, instrução e decisão dos processos administrativos está sujeita à incidência de princípios, tendo a Lei 9784, já lhe disse, pessoal que está comigo de manhã, essa questão dos princípios da 9784 permeia a nossa prova. É para gravar aqueles princípios. É carta na manga. Se cair, ótimo. E se não cair, a gente estudou. Aí depois da prova, vai para o Pedrini. Tomar o quê? Rosca de morango. É isso. Não tem outra coisa para fazer. Mas aqueles princípios da 9784 tem que estar na ponta da língua. Ele aqui de novo. A instauração, instrução e decisão dos processos administrativos está sujeita à incidência dos princípios, tendo a 9784 elencado de forma expressa mais princípios do que a Constituição Federal, no que concerne à atividade administrativa. De fato, a legalidade, a moralidade, a eficiência está tudo lá, mas tem outros também. Sobre a aplicação dos princípios mencionados nesses diplomas, tem-se que o princípio da motivação não se aplica ao processo administrativo. Motivação está na 9784. Os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade podem incidir no exercício pela administração pública de competência o quê? Discricionária. Razoabilidade, proporcionalidade, né? A proporcionalidade em sentido estrito, a necessidade, a adequação. Estudamos isso essa semana em Direito Administrativo em nossos encontros da manhã. Então, se eu estou diante de um ato discricionário, eu tenho que observar a razoabilidade, a proporcionalidade. Afinal de contas, diante de um ato discricionário, o administrador tem uma certa liberdade de escolha. A liberdade de escolha ela só não é ampla, ela é limitada. Ela é limitada pela lei. O primeiro limitador é a lei. Eu tenho uma certa margem de liberdade de escolha, mas essa liberdade ela é limitada pela lei, pela proporcionalidade, pela necessidade. Então, a resposta certa é a letra B. Questão de número 29. Em julgamento proferido pelo STF, a Corte Suprema afirmou entendimento no sentido de que o assessor de juiz ou desembargador tem incompatibilidade para o exercício da advocacia. Se o juiz não pode exercer a advocacia, o assessor também não vai poder. Em nome de que princípio? De que princípio? Diga. Olha aqui. Aqui tem supremacia do interesse público, publicidade, proporcionalidade, moralidade e presunção de veracidade. Você marcaria o que aqui? Ao fundamentar sua decisão, a Corte explanou que tal incompatibilidade assenta-se, sobretudo, em um dos princípios básicos. Se é princípio básico, só pode ser legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Então, você já sai da letra A, que é supremacia, você já sai da letra C, que é proporcionalidade, você sai da letra E, que é presunção de veracidade. Porque ele está dizendo aqui, ó, princípios básicos. Está dizendo aqui, princípios básicos. Se é básico, ou é a legalidade, ou é a impessoalidade, ou é a publicidade, ou é a moralidade, ou é a eficiência. Então, só pode ser ou publicidade ou moralidade. Você marcaria o quê? Moralidade. Moralidade. Porque se o juiz não pode, é ético, é probo, é honesto, que seu assessor também não possa. Se é o assessor do juiz. Se é o assessor do juiz. Não, rapaz, eu vou contratar aquele cara ali porque ele é o assessor do juiz e eu estou com um caso. Eu tenho uma ação que caiu ali na mão daquele juiz, daquela juíza. E, finalmente, questão de número 30. Veja, o diretor jurídico de uma autarquia estadual nomeou. Qual é a resposta? Não sei não, Luciana. Sua companheira. Qual é a resposta? Não sei não, Luciana.
o diretor jurídico de uma autarquia estadual nomeou sua companheira Cláudia para o exercício de cargo em comissão na mesma entidade. O presidente da autarquia, ao descobrir o episódio, determinou a imediata demissão de Cláudia, sob pena de caracterizar grave violação a um dos princípios básicos da administração. Se é básico ou é legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Não pode ser a letra A, não pode ser a letra C, não pode ser a letra D. Sobrou publicidade e eficiência. Você marcou o quê? Oh, sobrou publicidade e impessoalidade. Você marcou o quê? Publicidade. Foi mesmo? É sério? A criatura nomeou a esposa. Impessoalidade. Vai errar porque você quer. Você erra porque você quer. Você erra porque botou na cabeça que, eu não gosto. Quem faz concurso público não tem negócio de gostar de matéria nenhuma, não. Eu mesma não gostava de processo de trabalho. Todo mundo sabe, o mundo sabe, a China sabe. Saturno, até Rita Lee, quando ela cantou Por Você, vou roubar os anéis de Saturno. Até os anéis de Saturno sabem que eu detestava direito do trabalho. Como é? Processo de trabalho, aquele negócio horroroso, sem sentido, sem nada, sem uma CLT normal, organizada, negócio perdido no meio da confusão. Não suportava. Tive que aprender para passar. É simples assim. E outra, não tem idade, viu? A gente passa enquanto a gente estiver vivo. Porque a professora Vilma nos explicou que quem estuda jamais envelhece. Que o que é importante a gente traz aqui dentro e aqui. O resto fica tudo aí. Tudo aí vai ficar. Anote para mim, 31, anote lá embaixo, lá no seu gabarito, lá na última página. Anote para mim, deixa eu pegar aqui o gabarito. Lá embaixo. 31, não foi? Anote para mim. 31, letra C. Anote, 31, letra C. 32, letra E. 33, letra A. 34, letra B de bola. 35, letra A de amor. 36, D de dado. 37, B de bola. 38, C de casa. 39, D de dado. E 40, A de amor. 31, C. 32, E. 33, A. 34, B. 35, A. 36, D. 37, B. 38, C. 39, D de dado. 40, A de amor. 34, B de bola. 36, D de dado. 37, B de bola. 39, D de dado. Um beijo e até o próximo encontro. Não deixe de acessar nossa plataforma estudosdirigidos.com.br. Eu sou a professora Luciana Medeiros e eu estou com você até a posse. Um beijo e até o próximo encontro.